Fala, meu Deus, porque nós queremos ouvir a tua voz. Abra o nosso entendimento, nos dê entendimento, discernimento espiritual para entendermos a tua palavra, em o nome de Jesus. E quem crê diga amém e graças a Deus. Amém. Amém. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, a presença de Deus, a maior de todas as promessas. A maior promessa de Deus não é a cura, não é a restauração do casamento, não é a prosperidade. A maior promessa de Deus é o Espírito Santo. Depois da salvação da nossa alma, a maior promessa é o Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando ascendeu aos céus, ele fez uma promessa. Ele disse: eu vou para junto do Pai, vou preparar lugar, voltarei para vós, mas eu estou indo. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o Consolador, o Espírito da verdade, o Espírito Santo, que vai consolar, que vai orientar, que vai fortalecer, que vai guiar vocês a toda a verdade, que vai ensinar a vocês todas as coisas, que vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu tenho dito. Você, em alguma situação da sua vida, em algum momento da sua vida, você passou por uma situação difícil, e o Espírito Santo fez você se lembrar de uma palavra, e aquela palavra fortaleceu você, aquela palavra encorajou você, aquela palavra te deu ânimo. Com quem já aconteceu isso? Você estava mal, você estava aflito diante de uma situação, e o Espírito Santo te fez lembrar. Faz assim, o Espírito Santo faz isso. Jesus, quando ele ressuscita, ele ascende aos céus, ele faz essa promessa: eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou deixar o Consolador, o Espírito Santo, que está à disposição de todos aqueles que o querem, que o desejam, que o buscam de todo o coração. Mas esse desejo pelo Espírito Santo não pode ser um desejo passageiro, transitório. Não é um desejo qualquer, não, mas é uma fome, é uma sede, é um desejo forte, avassalador, é algo que vem de dentro para fora, que invade a nossa alma. Nós o desejamos com toda a nossa força, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma. É um desejo ardente que queima dentro do nosso coração, que nos faz estar dispostos a sacrificar tudo, se possível for, para ter a presença dele. Nós estamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa, da nossa própria vontade, para fazer a vontade dele. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 4, abra sua Bíblia aí, por favor. Atos, capítulo 1, no versículo 4. Diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: ele de mim ouvistes. Porque na verdade João
batizou com água. Ou seja, o batismo de João, o batismo das águas, que é o batismo do arrependimento, é o batismo da entrega da velha vida, do arrependimento dos pecados, é a lavagem, é a pessoa, ela se converter, se entregar, mudar a rota, mudar o caminho, deixar o que é mal, deixar para trás a velha vida, a vida de erros, a vida de pecados. Então ela toma uma decisão inteligente, consciente, de morrer para o mundo, para ela mesma, para as suas próprias vontades. Então ela morre nas águas, e ela sai das águas uma nova criatura. A vida velha de pecados fica para trás, e ela então sai das águas para viver em novidade de vida, para ter uma vida nova, uma vida com Deus, para começar uma caminhada com Cristo. Só que não é só o batismo nas águas, é o batismo com o Espírito Santo também. Por isso ele fala: João vos batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então o Espírito Santo fez ali, o Espírito Santo, ele desceu sobre aqueles que creram na promessa do Senhor Jesus e permaneceram unânimes, perseverantes, desejosos. Eles perseveraram, eles não saíram de Jerusalém, eles permaneceram ali, buscando, crendo na promessa que o Espírito Santo desceria. Muitos voltaram para suas vidas, para sua rotina, para o seu trabalho, mas aqueles que perseveraram unânimes, aqueles 120 que permaneceram ali no cenáculo, esperando a promessa, a descida do Espírito Santo, esses foram revestidos de poder. Lá no versículo 8, ele diz assim, ó: mas recebereis o quê? Poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Quer dizer, o Espírito Santo, ele é um poder. Ele é um poder que você recebe, é uma capacitação que você recebe para fazer a vontade de Deus. O Espírito Santo, ele nos capacita. O Espírito Santo nos dá todas as condições necessárias que nós precisamos para caminhar com Deus. É um poder que você recebe, poder de se tornar filho de Deus, poder de se transformar numa nova criatura. O Espírito Santo é um poder. Você vê que as pessoas, elas buscam por poder. O poder da fama, o poder do dinheiro, o poder da beleza, da aparência. As pessoas buscam esse poder. Elas buscam, mas mesmo alcançando, elas se sentem vazias. Elas se sentem fracas, impotentes. E é interessante que esse poder que o mundo busca é um poder exclusivista, é um poder que está à disposição de poucos. É todo mundo que é rico? É todo mundo que desfruta da fama? É todo mundo que desfruta da beleza? Alguns são mais afortunados, passaram umas 2, 3 vezes na fila da beleza. Outros, só o sangue de Jesus. Sim ou não?
Então, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades quando se trata do poder, esse poder que as pessoas buscam, que o mundo dá, esse falso poder, porque o verdadeiro poder está em a pessoa ser cheia do Espírito Santo, e esse poder, ele está à disposição de todas as pessoas, do branco, do negro, do brasileiro, do estrangeiro, do rico, do pobre, do alto, do baixo, do magro, do gordo, do feio, do bonito. Esse poder, ele está à disposição de todas as pessoas. Até a pessoa mais simples pode receber esse poder que o Espírito Santo dá. Até a pessoa mais simples, ela pode receber. Esse poder está à disposição do culto, mas está à disposição do analfabeto. Esse poder está à disposição do grande, mas ele também está à disposição dos pequenos. Esse poder está à disposição de todos, mas para a pessoa receber esse poder, ela tem que desejá-lo, ela tem que estar disposta a abrir mão da sua vontade, a renunciar, ela tem que estar disposta a obedecer a Deus, a viver a palavra, e mesmo assim, se sentir na condição de que ainda não o merece, porque o Espírito Santo não vai vir sobre mim porque eu mereço. Não, o Espírito Santo vem, o esforço da nossa parte é necessário, o sacrifício, a renúncia, a devoção, a fidelidade, a busca, a perseverança, tudo isso faz parte, mas mesmo assim, o Espírito Santo não vai vir sobre mim, porque eu estou pagando o preço, porque eu mereço. Não, o Espírito Santo vem por graça, por misericórdia, não é porque eu mereço. E isso faz cair por terra aquele pensamento que às vezes o mal sopra na cabeça da pessoa, quando ela está orando, quando ela está buscando, o mal sopra na cabeça dela. Não adianta você orar, porque o Espírito Santo não vai vir, porque você não merece, porque você é assim, porque você é assado. E a pessoa, no meio da busca, ela acaba desanimando, ela acaba enfraquecendo, ela acaba perdendo as forças, e ela deixa de buscar, porque o mal sopra na cabeça dela. Você não merece, não adianta buscar que ele não vai vir. Você tem que entender que não é por méritos teu, não é por mérito teu, não é por mérito meu, não é pelos nossos próprios méritos que o Espírito Santo virá, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas você tem que estar buscando. Você vê que eles estavam ali, a prioridade deles, naquele momento, era o Espírito Santo. A prioridade deles era a presença de Deus, era a maior promessa. Deus, na pessoa de Jesus, nunca nos impediu de pedir o que nós precisamos. Deus nunca impediu, até porque Deus, Ele sabe da sua, da minha, Ele conhece a nossa necessidade, Ele sabe tudo o que você precisa, Ele sabe o que você precisa, Ele conhece as suas necessidades. Deus nunca impediu a gente de pedir nada, pelo contrário. Em João, no livro de João, no capítulo 15, no versículo 7, ele diz assim, João 15, 7, se vós estiverdes em mim,
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Olha a palavra, tudo. Pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Então Deus, Ele não nos impede de pedir o que eu preciso, não. Pelo contrário, Jesus, Ele nos estimula, nos incentiva a pedir no nome dEle. Ele nos incentiva, mas aqui tem uma condição, porque nem todo mundo que pede é atendido, nem todo mundo que ora é respondido, e a resposta está aqui, a resposta está aqui, a resposta está aqui, no que nós acabamos de ler agora. Se vós estiverdes em mim, e a minha palavra estiverdes em vós, aí sim, então pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então há uma condição. Não é todo mundo que pede, não é todo mundo que ora que é atendido, mas aqueles que fazem a vontade do Pai, que fazem a vontade de Deus. É Deus em você e você em Deus. É você na palavra e a palavra em você. Você pode pedir o que você quiser, com fé, e Ele vai atender. Quem é pai e mãe aqui? Se teu filho pedir algo para você, e aquilo for realmente necessário, e você, dentro das suas condições, você pode atendê-lo, você vai se recusar a atender? Você vai dizer não para o teu filho? Não. A mesma coisa é Deus. Então Ele sabe o que você precisa, Ele conhece você, Ele nos incentiva a pedir, não tem problema nenhum, você pode pedir, e Ele vai atender você. Só que a maior promessa é o Espírito Santo. A maior promessa. E tem que ser a nossa prioridade máxima. Às vezes, as pessoas, elas não são transformadas, elas não são impactadas pela palavra, não muda nada, porque elas estão distraídas, com muitas necessidades, elas estão preocupadas com muitos problemas, e é claro que o mal, ele faz questão de lhe causar muito sofrimento, de lhe trazer muitos problemas, e dessa maneira ele rouba o teu foco daquilo que realmente importa, que é o Espírito Santo. Você vê que há pessoas que elas passam anos dentro da igreja pedindo cura, pedindo prosperidade, pedindo pela família, pedindo por isso, pedindo por aquilo, mas elas nunca sequer pediram para serem cheias do Espírito Santo, que é a maior promessa. E aí, é claro, que uma vez não mudando o interior, o lado de dentro não sendo transformado, o lado de fora também nada muda. Porque a minha vida é resultado, é a cópia fiel do que é o meu interior. Se o meu interior vai mal, tudo vai mal. Se aqui dentro está uma bagunça, o lado de fora também vai estar. Se aqui dentro há um vazio, do lado de fora também vai haver. Então foca na presença de Deus. Só para você ter uma ideia, tem pessoas que só o fato, gente,
delas receberem o Espírito Santo, a presença de Deus, 90% dos problemas dela vão cair, sem ela precisar fazer nada. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes, são problemas que por não ter o Espírito Santo e não ser guiada por Ele, é que elas mesmas acabam arrumando esses problemas. Mas quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é transformada. Muda o casamento, muda o relacionamento com os filhos, muda o relacionamento com os colegas de trabalho, com os funcionários, com as pessoas da igreja, muda tudo. A pessoa é transformada. Então foca no Espírito Santo, prioriza, busca as outras coisas, sim, peça a Deus, ore a Deus pelas suas necessidades, sim, mas priorize acima de qualquer outra coisa o Espírito Santo, a presença de Deus na sua vida. Priorize o Espírito Santo mais do que tudo, mais do que tudo. Mas por que eu preciso tanto do Espírito Santo? Porque é Ele que vai te guiar. O Espírito Santo é o selo de Deus, é a marca de Deus em nós. O Espírito Santo é que nos faz testemunhas, como nós acabamos de ler, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins dessa terra. Como por exemplo, quando você pega uma pessoa, ela vai testemunhar um crime, ela tem que ter visto, ela tem que ter uma convicção do que ela presenciou, experienciou. Se ela chegar diante de um juiz com dúvida, eu acho, não sei, não vi direito, ouvi falar, o que o juiz vai dizer? Ele vai dispensar essa testemunha. Ela não serve, porque ela não é uma testemunha ocular, ela não viu, ela não sabe. A mesma coisa é a pessoa quando ela não tem a sua experiência pessoal com Deus. Por isso que tem pessoas que passam anos dentro da igreja, mas com dúvida se Deus existe ou não. Ela passa anos dentro da igreja, mas ela não tem certeza, ela não tem convicção de fé. Ou seja, você ouviu, eu conheço um Deus que eu ouvi falar. É que nem, por exemplo, você sabe que é basicamente assim, né? Se você olhar, por exemplo, a fofoca, como é que ela brota, como é que ela nasce? Geralmente alguém vem e fala assim, fala muito mal do fulano. Olha, fulano é assim, fulano é arrogante, fulano é metido, fulano é uma pessoa problemática, difícil. Aí vai lá e passa essa informação para o outro. O outro também não conhece pessoalmente, nunca teve contato, não tem uma experiência. E aí ele come pela boca do outro, e aí ele sai falando do outro que ele não conhece, mas ele começa a reproduzir aquilo que ele ouviu de alguém, até que um dia ele tem um contato com esta pessoa, vê que não é nada daquilo, fica morrendo de vergonha e fala assim para ele mesmo: meu Deus, que eu fiz? Poxa, eu falei tanto dessa pessoa, mas ela não é nada disso, porque comeu pela boca dos outros. Olha o problema de você viver baseando a tua vida nas experiências de outros. Eu não posso basear a minha vida na experiência do pastor com Deus. Eu não posso basear a minha vida na experiência da minha esposa com Deus. Eu não posso basear a minha vida na experiência do meu filho com Deus. Eu tenho que basear a minha vida nas minhas próprias experiências com Ele. Eu tenho que buscar essa experiência com Ele. Eu tenho que orar para ter essa experiência com Ele.
para ter essa vida com Ele, para que eu possa testemunhar, não o que eu ouvi, mas o que eu presenciei, o que eu experimentei, aconteceu comigo. Então eu levo para as pessoas uma convicção, porque eu não tenho dúvida daquilo que eu estou falando. Porque o Espírito Santo trabalhou em mim. Porque primeiro Ele trabalha em você, depois a partir de você. Aí você vê a razão do porquê que as pessoas, elas tentam mudar os outros e não conseguem, porque elas não mudaram nem elas mesmas. É como a mãe querer que o filho nasça de novo, sendo que ela não nasceu. É a esposa que quer que o marido nasça de novo, mas ela mesma ainda não nasceu do Espírito Santo. Ela não teve a experiência. Primeiro Ele trabalha em mim, depois através de mim. Aí Ele usa a minha vida. Mas primeiro Ele faz a obra em mim. Ele trabalha em mim. Em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, fala sobre os frutos, o fruto do Espírito Santo. Nós vamos separar aqui um tempo em que nós vamos falar de maneira detalhada de cada fruto deste. Mas hoje eu quero fazer aqui uma breve explicação para você entender a importância de você receber o Espírito Santo, de você manifestar os frutos do Espírito Santo. Frutou, não frutos. Porque a Bíblia diz aqui, Gálatas 5:22, diz assim, ó, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é. Quando você olha na sua Bíblia, está escrito o quê? Fruto ou frutos no plural? Está escrito fruto, então não é frutos, é fruto. Porque às vezes a ideia equivocada que algumas pessoas têm traz um entendimento errado. E aí você vê pessoas dizendo assim: eu tenho o Espírito Santo, eu só não tenho ainda algum dos frutos. Mas eu estou trabalhando nisso. Pastor, eu tenho alegria, eu tenho amor. Pastor, mas paciência. Paciência está faltando. Esse fruto aí eu não tenho ainda não. Pastor, olha, está faltando só domínio próprio. Comigo é assim, bateu, levou. Eu sou pavio, aliás, nem pavio eu tenho mais. Comigo é assim. É um boi para não entrar numa briga, e uma boiada para não sair. Mas eu tenho o Espírito Santo. Não tem. Não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, é o fruto, não é os frutos. Porque imagine o seguinte, para você entender de uma forma mais simples. Aqui vocês falam tangerina ou mexerica? Os dois, né? Vamos lá, a mexerica, por exemplo. Você pega a mexerica, ela é um fruto. Sim ou não? E esse fruto tem vários gomos. É como o Espírito Santo. Então é o fruto. Não é frutos, não é distinto, não é separado, não. Quem tem o fruto do Espírito tem todos esses gomos, digamos assim. Tem tudo isso.
Não existe essa questão, eu tenho um dos frutos e outros eu não tenho. Eu estou buscando esse, porque esse aqui eu não tenho, mas esse outro aqui eu tenho. Não, não é assim. Quem tem o Espírito Santo tem todos esses gomos, porque ela tem o fruto, não é frutos no plural, é fruto do Espírito Santo. É como uma mexerica, como uma tangerina, que tem vários gomos. Aí ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quer dizer, quem tem o Espírito Santo tem isso. Esse amor aqui não é o amor romântico, o amor Hollywood, não, é o amor ao próximo, é o amor às pessoas, é o amor aos seus inimigos. O Espírito Santo nos dá essa capacidade até de amar aquele que nos quer mal. Você olha com um olhar de misericórdia, de amor, de ternura. Se eu amo quem me ama, que bem eu faço? Nenhum. Porque qualquer pessoa faz isso. Mas esse amor é uma capacidade que o Espírito Santo nos dá de amar até quem nos odeia. Essa alegria não é a alegria das coisas. Não, você pode estar alegre porque você comprou uma roupa nova. Você pode estar alegre porque teu marido comprou um carro e deu para você de presente no seu aniversário. Você pode estar alegre. As esposas já, opa, pastor, gostei da ideia, hein? Gostei. Gostei da ideia. Não é alegria porque você fez uma viagem para um lugar paradisíaco, maravilhoso. Não é a alegria das coisas. Você é jovem, não é alegria porque no seu aniversário a sua mãe foi lá e te presenteou com um iPhone. Não, não é a alegria das coisas, mas é a alegria no meio da luta, no meio da dificuldade, no meio dos problemas. Você tem luta, mas isso não altera você. Você, na sua essência, você é uma pessoa alegre. E há uma diferença aqui, um abismo, uma diferença muito grande entre você estar triste e você ser uma pessoa triste. Você alguma vez já ouviu alguém dizer assim, poxa, fulano é tão triste? Quem já ouviu isso? Você já ouviu alguém dizer, poxa, fulano é uma pessoa tão, a pessoa não está, ela é. Há uma diferença entre você estar e você ser. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai ter momentos de tristeza? Claro que sim. Ela vai chorar? Vai, e muitas vezes. Vai ter momentos da vida em que ela vai sentir uma profunda tristeza? Claro, Jesus sentiu. Mas há uma diferença entre você sentir tristeza e você ser uma pessoa triste, você não ter alegria. Tem gente que não tem alegria do espírito. Não tem. Às vezes o marido faz de tudo para agradar a mulher. Ela continua o quê? A mulher faz de tudo para agradar o marido. Ele continua o quê? Nada muda, nada altera. Nada. Você olha para a pessoa, aparentemente ela tem tudo. Aparentemente ela está suprida, abastada. Não lhe falta nada. Mas você olha para ela, você vê tristeza. No olhar dela você vê tristeza. Por quê? Porque falta a alegria do Espírito Santo. Essa paz, como fruto do Espírito Santo aqui, não é a paz
por conta da ausência de problemas. Porque tem gente que ela diz assim, né? Quando não tem luta, quando não tem problema, quando as coisas estão caminhando do jeito que ela quer, aí ela diz assim: ai, que paz, que paz, que paz, ah, que paz, eu estou em paz, agora eu estou em paz. Não é esse tipo de paz. A paz momentânea, a paz circunstancial, a paz das circunstâncias, não. Mas é a paz que excede todo entendimento. É a paz que a lógica humana não compreende. Quem olha para a pessoa, tendo em vista o que ela está passando, enfrentando, olha para ela e vê ela com aquela paz, as pessoas não entendem. Como é que ela consegue estar em paz, apesar de tudo que ela está passando? Mas essa paz é fruto do Espírito. É a paz que Deus dá, é a paz no meio do furacão, é a paz que é fruto do Espírito. Ele fala aqui também longanimidade ou paciência. Longanimidade é longo, ânimo longo. Você conhece alguém assim? Que é difícil você tirar a paciência dela? Aquela pessoa que é tardia em se irar. É muito difícil você tirar a paciência dela. Ela tem uma paciência, ela é uma pessoa que tem um ânimo longo. É difícil você ver ela irada. Não quer dizer que ela não vai ter momentos de ira, que ela não vai ter momentos que ela vai se irritar. O próprio Senhor Jesus, quando viu os cambistas ali na porta do templo, ele pegou um azorrague de corda e saiu descendo em todo mundo, virou a mesa dos cambistas e colocou todo mundo para correr. Mas foi intencional, foi um momento, foi uma ocasião. Compreende? Agora, a pessoa que não tem o fruto do Espírito é aquela pessoa que facilmente ela se ira. Você conhece uma pessoa assim, irada? Um zangão da vida? Uma zangona? A pessoa está sempre zangada. Você olha para ela, a sobrancelha dela está até assim, ó. Vive zangada. Se você falar bom dia, ela te olha assim, ó. É capaz de dizer assim, bom dia por quê? Só se for para você. A pessoa está sempre zangada, está sempre nervosa, está sempre irritada. A paciência dela é o quê? É curta. Qualquer coisa ela explode. Aí entra na questão do domínio próprio também. Não tem domínio, desequilibrada. É aquela pessoa que, diante de situações, ela fica cega. Não tem gente assim? A pessoa fica cega, precisa de uns 10 para segurar ela. Porque se não segurar, ela faz uma besteira. Não tem o Espírito Santo ainda. Não tem o Espírito Santo ainda. Mas quando passa a ter o Espírito Santo, ela tem paciência, longanimidade, domínio próprio, autocontrole. Ela sabe. Você sabe que tem gente que perdeu o emprego por causa de falta de domínio próprio. Tem gente que perdeu o casamento por descontrole emocional. Tem gente que feriu pessoas, afastou pessoas dela por causa do descontrole, do temperamento difícil, genioso dela, porque falta o Espírito Santo dentro dela. Falta o Espírito Santo. Ele fala bondade, benignidade. Bondade é o bem na prática. A bondade é o bem em exercício. Quem conhece alguém bondoso, bondosa? É o bem na prática, é o bem, é a pessoa executando o bem. E a benignidade é a intenção de fazer o bem. Benignidade é a intenção de fazer o bem. Porque assim como tem gente benigna, tem gente maligna. Tem gente que ela não coloca as mãos dela, mas tem o dedinho dela ali. Ela não prejudica os outros diretamente, mas indiretamente. É como, por exemplo, é aquela pessoa que não te empurra, não te dá uma rasteira, mas ela deixa uma pedra no caminho para você tropeçar, porque ela é maligna. A intenção dela não é fazer o bem, é fazer o mal. Você quer ver só? Uma pessoa que fofoca. Ela é benigna ou ela é maligna?
que você acha? Ela é maligna. Uma pessoa que é leve e traz, ela pega uma coisa aqui, traz para cá, pega uma outra coisinha aqui, leva para lá. Ela é uma pessoa maligna, ela não é benigna, ela não tem a intenção de fazer o bem. Sabe aquela pessoa que às vezes vai expor alguém? Ela é só fulano, não é que eu estou querendo falar não. Ih, quando vem com essa conversa, ô fulano, não é que eu estou querendo falar não, mas maligna. A intenção não é a intenção de fazer o bem, ela não é benigna, não é benigna. Então olha a importância de você ter o Espírito Santo dentro de você. Olha a importância de você carregar dentro de você a presença de Deus. Amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos buscar o Espírito Santo. Em Romanos, no capítulo 14, no versículo 17, ele diz assim, pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Você tem que se encher do Espírito de Deus. Você tem que desejar com toda a sua alma ser batizado com o Espírito Santo, buscar a maior promessa. Deus quer encher você. Deus está à procura de pessoas para Ele encher. Mas nem todo mundo quer ser cheio. Se você quiser ser cheio, desejar, Ele vai te encher agora. Em nome de Jesus. Amém? Coloque as mãos no seu coração. Feche os teus olhos. Fale com Deus agora. Isso, entregue a sua vida para Ele. Se renda a Ele. Entregue a sua vida, sua alma, seu coração. Peça perdão a Ele pelos seus pecados. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nós entramos na Tua presença e te pedimos, Senhor, perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Meu Deus, lava nossa alma, limpa nosso coração, tira de dentro de nós tudo aquilo que não é Teu. Faz uma limpeza na nossa alma, prepara a casa, meu Deus. Limpa a casa, prepara, para que o Senhor venha fazer morada, porque nós te queremos mais do que tudo, meu Pai. Não há nada que queiramos mais do que a Ti. Não há nada, meu Deus, que desejamos mais do que a Ti, do que a Tua presença, meu Pai. Do que adianta toda a glória desse mundo, do que adianta fama, dinheiro, riqueza, se continuamos vazios, se não temos a presença, o poder do Espírito Santo fluindo em nós e através de nós. Meu Deus, nós queremos a Tua presença, nós queremos o Espírito Santo, meu Pai, e nós sabemos que não é pelos nossos próprios meios, pelos nossos próprios méritos, não é pelo nosso merecimento, não, meu Senhor, é graça. Então vem sobre nós, derrama o Teu Espírito agora. Tem pessoas aqui sinceras, pessoas que abriram mão de tudo, pessoas que sacrificaram e têm sacrificado as suas vidas, renunciado o pecado, pessoas que estão vivendo em sacrifício, em obediência, em renúncia, porque elas te desejam mais do que tudo, meu Pai. Então vem, ó Espírito Santo, venha invadir o nosso ser, venha invadir a nossa alma,
Nós queremos a tua presença, meu Pai. Nós não somos nada sem o Espírito Santo. Não há salvação, não há alegria, não há paz, não há longanimidade, não há benignidade, não há mansidão, não há domínio próprio, não há nada disso sem a tua presença, meu Pai. Nós queremos manifestar o teu caráter, nós queremos manifestar os frutos do teu Espírito, meu Pai. Nós queremos nos tornar testemunhas oculares. Nós queremos ver, presenciar essa mudança real, verdadeira, acontecendo primeiro em nós, para depois através de nós. Então desça aqui agora, venha invadir o nosso ser, meu Pai. Venha invadir a nossa alma agora. Te amamos, te adoramos, te louvamos. Nos falta palavras, meu Deus, para expressar o que nós estamos, meu Deus, meu Pai, pensando. A falta de palavras, o nosso vocabulário é pobre, o nosso vocabulário é muito simples, meu Deus, comparado ao que o Senhor merece ouvir. Mas nós estamos aqui com sinceridade, abrindo a nossa alma, te desejando mais do que tudo, meu Deus, abrindo a nossa alma para a tua presença. Então desça aqui agora, ó Espírito Santo. Tem pessoas aqui te buscando, meu Pai. Tem pessoas aqui se derramando na tua presença, porque elas priorizam o Senhor, meu Pai. Elas entenderam que a maior promessa não é o carro novo, não é a casa nova, não é o dinheiro na conta bancária, não é o sucesso profissional, não é o casamento, não, meu Pai. Mas a maior riqueza, a verdadeira riqueza, meu Pai, é o Espírito Santo. É ter a tua presença, é ter o teu Espírito, meu Deus. Então vem agora, ó Espírito Santo, venha, meu Pai, venha encher este coração, venha encher a vida, a alma desta pessoa, meu Pai, venha enchê-la de gozo. Ah, Espírito Santo, aleluias, oh glórias e glórias, aleluias, meu Pai. Receba a presença de Deus, receba o Espírito Santo. Não se preocupe em sentir, não, mas apenas creia. Não se apegue a essas coisas, não se apegue à música, não se apegue ao fundo musical, não se apegue a nada, a sentimentos, não. Apenas creia, porque é uma promessa e Ele é fiel para cumprir. Receba aí agora, onde você está, receba o Espírito Santo, receba a paz, receba a alegria, receba a presença de Deus dentro de você, porque Ele te enche agora, Ele te enche agora, em nome do Senhor Jesus.